Boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários dessa casa, todos aqui presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, agradecer a todos, o povo de São João da Serra, que mais uma vez trouxeram para essa casa. Senhor presidente, eu quero dar minhas condolências ao amigo José Batista Filho, que veio ser assassinado essa semana. Prestou muito serviço aqui no nosso município, consertando o posto da prefeitura, as caixas d'água, sempre era ele que fazia esse serviço. E ele foi indo para casa, para Timóteo, e tentaram assaltar ele, reagiu e infelizmente mataram ele. Grande perda para nós aqui de São João da Serra. Também minhas condolências para o nosso amigo Zeca Duarte, que também veio falecer essa semana, um acidente de um veículo que invadiu uma fé que infelizmente caiu e não conseguiu sobreviver. Senhor presidente, eu quero lhe parabenizar pela essa grande obra que o senhor fez aqui nessa casa. Por sinal, ficou muito bonita. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos que já passaram aqui e fizeram alguma coisa, como o vereador Carlos Sérgio, o vereador Eto Lima e outros que passaram por aqui, como o vereador Everton. Todos que foram presidentes dessa casa fizeram alguma coisa por essa casa legislativa. Senhor presidente, eu também queria agradecer uma pessoa, companheira, a nossa companheira e governadora Regina Souza. A Regina Souza me deu uma emenda de 5.000 metros de calçamento e está sendo concluída aqui dentro de São João da Serra. Eu já estava dando esse calçamento, não existia mais, porque já estava perdido, e o nosso prefeito João Manu foi atrás e conseguiu resgatar esse calçamento. Na rua Venezuela, a gente conhece aqui a rua aqui, o povo nome chama a rua Doca, que sai ali do Doca para chegar na rua Ricardo Mozinho, que é ali perto da São João Batista. Também a rua Projetada, que sai ali do Cinésio entre o Franca Guiar. Também, senhor presidente, a rua Piauí. Eu acho que poucas pessoas que sabem onde é a rua Piauí. Você sabe, né, vereador Everton? É aquela rua que passa ali no térreo da Senec. Ali que é a rua Piauí. Também duas ruas lá na Gameleira. Também a rua Projetada, ali que sai da Petróleo Portela até chegar na Arena do Paulo Cardoso. E também, senhor presidente, a rua Chibroção. Cadê o sonho daquele pessoal? Ver aquela rua ali calçada, que é uma rua praticamente sem saída, mas o calçamento está sendo feito até a última casa. Eu só quero aqui agradecer a todos pelo trabalho de cada vereador que exerce o seu mandato, vivo trabalhando em prol do povo de São João da Serra. Muito obrigado, bom final de semana para todos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a todo o público que está presente aqui à nossa casa, meu muito boa noite a todos vocês. Também quero aproveitar a oportunidade, já que é a minha primeira sessão desse início, desse retorno dos trabalhos legislativos, e parabenizar pela nova cara que a Casa do Povo está tomando. Parabéns, presidente, pelas reformas, por todas as ideias que o senhor está trazendo, incrementando aqui a nossa casa. Assim como o vereador Mariano, eu também quero deixar o meu sentimento de pesar a todas as famílias enlutadas desta última semana, especialmente a família do Alberto Cavalcante Cardoso, pessoas que eu tive um certo contato por um tempo da minha vida e que eu senti muito por essa perda. Um homem jovem, um homem muito inteligente e, enfim, deixo o meu sentimento de pesar a todos os familiares nesse momento de dor. Também aos familiares da dona Francisca Vieira da Silva e do seu José Cardoso Neto, né? Infelizmente, nós tivemos esses óbitos nessa última semana aqui no nosso município e eu deixo esse sentimento de condolências a todos os familiares. Eu quero agora adentrar no assunto que considero que é necessário
necessário que seja falado aqui. Como estou sendo a primeira aqui da bancada a falar sobre isso, que é sobre essa decisão. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui hoje presentes, infelizmente hoje a nossa sessão não está sendo transmitida por Instagram, em virtude de o próprio aplicativo ter bloqueado essa função. Mas enfim, ontem nossa cidade foi surpreendida por todos com uma decisão de primeira instância, e eu quero aqui me ater até a vocês, que eu sei certamente que vocês vieram aqui para ouvir algo sobre esse assunto. Então, em termos técnicos, eu quero esclarecer mais ou menos tudo que está acontecendo, né? Eu sei que questões de detalhes, as redes sociais, as mídias já entram e todo mundo tem um acesso público de saber a motivação, a causa, o que levou, né, a essa decisão de primeira instância, mas até como operadora do direito e, de certa forma, como uma pessoa diretamente envolvida, já que uma das pessoas é o nosso vice-prefeito, né, Chico Tomás, juntamente com o prefeito, Joãozinho Manu, e eu, como parlamentar, filho do mesmo, estou aqui para prestar alguns esclarecimentos para a população, dizer que o Joãozinho Manu e o Chico Tomás estão extremamente tranquilos em relação a essa decisão, porque se nós formos analisar a vida pregressa mesmo política de cada um, nós chegaremos a essa conclusão de que eles devem estar em total tranquilidade. Chico Tomás tem mais de 20 anos, já foi candidato a vereador, já foi candidato a prefeito, já foi vereador, aliás, está no seu segundo mandato de vice-prefeito. João Manu tem uma história ainda maior, né? Foi prefeito já 4 vezes, ganhou 4 eleições para prefeito, já foi vice-prefeito do município, e em todos esses momentos, para registrar uma candidatura, precisa-se de certidões negativas a respeito da vida daquela pessoa. E em nenhum momento, no simples ato de registrar a candidatura, houve algum ato que desabonasse a conduta destes 2 homens. Mas nós temos uma justiça e aconteceram os resultados das eleições, né? Partes que se sentiram prejudicadas com esse resultado, no seu legítimo direito, porque é um direito de todos. Se eu acho que está existindo uma ferida a uma determinada legislação, eu tenho o meu direito sim de entrar com uma ação contra aquilo. E como todos têm conhecimento, houve uma ação de impugnação do mandato de João Manu e de Chico Tomás, que ontem teve essa decisão. Uma decisão que eu creio que todos já tiveram acesso, e que na própria decisão, eu quero me ater aqui ao inteiro teor da decisão que eu tive, a gente vê inúmeros pontos contraditórios na decisão, pontos meio que ambíguos, mas eu não quero entrar aqui no mérito do senhor juiz. Ele é um juiz togado, estudou e certamente teve seu juízo de valor no momento de emitir essa decisão. Mas o que eu quero dizer aqui essa decisão é uma decisão de primeira instância. Chico Tomás, junto com o nosso prefeito Joãozinho Manu, que, como já disse, estão em total tranquilidade em relação a essa decisão, já impetraram um recurso cabível e vão aguardar no mandato. Eu queria tranquilizar todos que tenham dúvidas sobre isso. Eles têm o direito de, dentro do seu mandato, no exercício do mandato, aguardar o resultado desse recurso. Esse recurso já vai ser julgado por uma Câmara, por vários juízes. Então, é um momento em que diversas opiniões serão ouvidas, e eu acredito que os pontos ambíguos, contraditórios que existiram nessa decisão serão colocados e serão apreciados, e no momento oportuno a população de São João da Serra vai ter total conhecimento que nenhum processo é obscuro, nenhum processo fica omisso. Então vai ser algo natural, que todo mundo vai acompanhar, né? Todo mundo vai ter conhecimento de cada fase desse processo que vai acontecer. Mas o que eu quero reiterar é isso: dar tranquilidade dos envolvidos, de certa forma quem tem um certo conhecimento também ver a realidade desse processo, né? Ver que existiram fatos controversos, mas que serão averiguados, como eu bem já mencionei. E eu queria deixar especialmente o meu abraço às dezenas de pessoas que me ligaram ontem. Ontem eu acho que foi o dia que eu mais recebi ligação na minha vida. E deixar todos tranquilos. Eu recebi inúmeras ligações, principalmente de pessoas mais idosas, vereadora do Lima, querem entender o porquê de tudo isso, né? Porque, de fato, é um fato novo que aconteceu aqui em São João da Serra, e é uma decisão que é diferente de todas as decisões quando se trata de cassação, né? Foi uma decisão estranha, vou usar essa palavra, mas, enfim, no decorrer do tempo, nós veremos, né, o andamento, como é que tudo vai acontecer, e eu quero só deixar isso, né? Eu percebi que a população de São João da Serra, principalmente as pessoas mais maduras, de certa forma sentiram, eu não estou querendo aqui
aqui romantizar, nem levar para o lado emocional, mas eu percebi uma certa indignação das pessoas, né, por toda essa questão que está acontecendo. E o que eu deixei bem claro para todos foi o que eu já mencionei aqui, que a gente deve aguardar com tranquilidade, que agora não será apenas um juiz a julgar esse resultado, é um recurso que será apreciado por todo um plenário, por toda uma Câmara, e ainda assim existe a possibilidade de recorrer ao Tribunal de Última Instância em Brasília, se for necessário, esse último recurso. Enfim, enquanto isso, João Manu continua à frente da Prefeitura Municipal, exercendo com muito zelo a sua função de prefeito, como tem exercido até hoje, trabalhando, buscando melhorias para o nosso município, né? Buscando fazer o que ele sempre fez e teve durante esses 4 mandatos em que concorreu a aprovação popular. Tanto é que em todos ele foi eleito pelo voto popular, né? Então é isso, essas eram as minhas palavras, e quero apenas deixar, mais uma vez, como eu já disse, esse esclarecimento meio técnico, para que todos saibam da real situação, o que de fato está acontecendo, e vamos aguardar, né? A gente sabe que às vezes a justiça do homem pode cometer equívocos, mas vamos aguardar o andar de todos os fatos, e no momento oportuno todo mundo terá conhecimento da verdade. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, as funcionárias da casa, os funcionários da casa, população aqui presente, boa noite a todos e aqui nos assistem ou que vão nos assistir, né? Eu desejo a todos uma excelente noite. Queria também iniciar aqui meu discurso, desejando aqui meus pêsames aos familiares enlutados. Tivemos algumas pessoas queridas aqui que partiram, acidente, outras situações do dia a dia normais, acontecem, doenças. O fato é que a gente fica muito sentido, porque são pessoas que, de certa forma, tiveram essa contribuição aqui na nossa cidade, pessoas muito conhecidas aqui, que muitos aqui não conheceram o Alberto, mas acredito que todo mundo aqui conhecia o seu Zé Eduardo, aqui quase todo mundo também conhecia a Dona Chácara do Nada Se Escapou, E o Alberto também é uma pessoa muito querida também aqui na nossa cidade, São Zé Maria. Então, pessoas que deixaram muita saudade aqui para muitos amigos e familiares. Queria falar aqui também em relação a esse caso, o vereador Marina Tomás falou muito bem, se expressou muito bem no seu discurso, mostrou a parte técnica dessa situação. Eu também, como vereador e também como pessoa física, dar a minha opinião aqui também com relação a essa sentença. Também vejo muita estranheza uma sentença nessa proporção, porque não existiu compra de voto, não existiu aqui nessa sentença aqui algo que beneficiasse o resultado da eleição. Então, não existiu algo que mostrasse que a chapa eleita aqui no nosso município tivesse uma conduta que tivesse desvio de conduta. Então, eu vejo com muita estranheza, mas é uma decisão, como foi dita, um juiz de primeira instância, um juiz aqui da cidade de Altos, aqui no município de Altos, da nossa comarca. Então, a gente fica, de certa forma, preocupados com decisões desse tipo, mas a gente tem que tocar o barco, como já foi dito aqui pela vereadora, já foi feita a defesa, o prefeito, o vice-prefeito já recorreram da decisão, e a tendência é aguardar durante o exercício do seu mandato novos julgamentos, como foi dito também, pelo colegiado, pelo TRE, os farragos do TRE que fazem parte, os juízes que fazem parte do TRE
irão julgar esse caso, não irão julgar outros casos que aconteceram no nosso Piauí. Então, assim, como foi dito também pela vereadora, o nosso prefeito João Lula está muito tranquilo mesmo. Inclusive, acredito que esteja próximo de estar chegando aqui na nossa cidade, né? Está vindo aqui para São João, e daqui a pouco ele vai estar aqui na nossa cidade. Então, assim, aguardar, esperar, ver o tempo hábil que vai levar para esse novo julgamento, né? Essa nova. Ele vai ser analisado por muitos, como já foi dito, por muitas cabeças, né? Então, assim, aguardar mesmo, esperar, né? E ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente sabe que, assim, acho que a conduta mais que afeta a questão da cassação seria uma conduta de compra de votos, né? Seria uma coisa que as pessoas o tipo de que mais acontece no nosso assim, através dos nossos juízes, né? Que fazem as nossas leis eleitorais, né? A principal que causa a cassação de mandatos é a compra de voto. E nessa decisão do juiz, do referente juiz, não houve, né? Houve uma situação assim, que cabia, eu acredito, como pessoa e como vereador também, uma multa, né? Uma multa, porque houve um equívoco, né? Funcionários do município colocaram um transporte público para levar o material do comitê, né? Como estava disposto na petição, na decisão do juiz, né? Então, assim, são coisas que a gente vê não são tão relevantes, né? Eu vejo assim, do meu ponto de vista, cabia sim uma multa, porque houve um equívoco, mas não uma cassação por uma situação. Só uma parte, vereador. A própria decisão, o juiz declara que é uma situação, digamos que irrelevante. Então, existem, de fato, vários pontos controversos. Então, assim, então a gente tem que aguardar, a gente tem que esperar, né, e ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas, assim, continuar trabalhando, né, continuar trabalhando com o São João da Serra, nós, como vereadores, né, o nosso gestor, né, o que ele mais sabe fazer, trabalhar. Então, assim, até me disse, me confessou, que talvez muitos aqui não saibam ainda, me confessou que conseguiu um balneário aqui para São João da Serra, um balneário que foi rejeitado, né, até pela gestão anterior, mas ele foi atrás, que era um sonho que ele tinha, e o governador assinou, né, essa ordem de serviço e autorizou, na verdade, um balneário aqui para a nossa cidade, e assim uma obra que vai ser muito importante aqui para o nosso município, uma grande obra mesmo. Quando o projeto estiver pronto, né, vai ser mais detalhado, as pessoas vão poder entender melhor, né, o que vai ser esse balneário. Então, assim, a gente espera, né, que as coisas aconteçam naturalmente e que no decorrer das coisas, as coisas venham à tona e tudo isso já a gente possa continuar o nosso trabalho e todos aqui presentes, né, possam ver o que virá pela frente. Então, no mais, é só desejar a todos vocês uma boa noite, né, e muito obrigado. Um momento melhor do que isso. Estou deixando, que depois vai dizer que eu não deixei tudo. Mas tem que ser antes do primeiro orador que você conhece. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Na próxima sessão, eu vou trazer aqui o artigo do regimento interno da Câmara, que diz que em qualquer momento o vereador pode se inscrever. Tá inscrito aí, vou trazer. Não vou procurar. Quando o senhor foi presidente, eu me lembro que eu fui barrado porque existia esse, já não existe mais. Só para lhe dizer, do uso, estou até deixando para não dizer, mas é norma, eu estou aqui há 10 anos, 9 anos, e essa norma sempre teve. Tudo bem, Carlinhos, eu estou deixando. Quando você chegou, quando você quer vir para trazer algum problema, você chegou bem que você disse, hoje eu não tenho nada para falar. Você disse para a secretária e tudo, não colocou. Aí meia hora depois você disse, eu quero. E você sabe que tudo na vida tem que ter suas horas. Presidente, o senhor, assim, mesmo sendo presidente, mas o senhor tem que pedir também até a parte para falar, porque você está trabalhando no discurso. Existe regimento interno, o regimento interno está escrito. Eu não ia falar, mas eu lembrei aqui dos falecimentos que houve aqui na nossa querida cidade, São João da Serra. Inclusive, do grande amigo meu pessoal, José Cacebar, do seu Zé Eduardo, que é o José Cardoso Neto. Então, foi assim, lamentável
um acidente, foi gravíssimo e ele não teve como resistir aos ferimentos. Então, assim, eu fiquei bastante triste e dou aqui a minha condolência à família, me sinto da família, porque é um grande amigo pessoal, e outras pessoas também vieram a falecer, como aqui foi falado, a Dona Chaga, o Alberto, e eu lembrei também, Maria, do seu Chico Roberto, ali da Alteza, um senhor que já tinha, se eu não estiver enganado, ele tinha 97 anos, faltava 3 anos para 100 anos. Então, assim, foi uma pessoa que viveu muitos anos, né? Deus deu a oportunidade para ele viver muitos anos. Então, meus caros amigos, vereadores, vereadoras, eu não vou me alongar, quero desejar um bom final de semana a todos vocês. Sobre o assunto relevante que foi falado aqui, eu não prefiro não falar porque ainda está no início ainda de entendimento. Vamos atentar mais para a sentença, estudar mais um pouco para a gente poder ter argumento para falar. Foi uma chapa que eu estava apoiando, que eu votei, que eu trabalhei. Hoje não estou mais participando do grupo por motivos relevantes, motivos que nós, parlamentares, políticos, nós tomamos decisões que a gente, ao caminhar, se você for uma jornada, uma caminhada, você toma decisões durante aquele percurso. Então, assim, uma decisão que eu tomei durante o meu percurso político, eu acho que a decisão foi cabível, foi correta, foi na hora certa. Então, assim, eu me dedico à população de São João da Serra, principalmente na área da saúde. Tenho trabalhado com muito zelo, com muito amor, ajudando os que mais precisam, respeitando e sendo amigo da população de São João da Serra. Então, como nada mais a tratar, eu desejo uma boa noite a cada um de vocês. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores aqui presentes, público presente pelas redes sociais. Bom, diante do quadro ao qual estamos vivendo, eu não podia deixar de me posicionar. Hoje estamos diante de um processo de cassação de mandato do nosso prefeito. Apesar de ter sido em primeira instância, né, mas ainda cabe desmanchar dessa... Cabe ao juiz, né, na verdade. Não é uma coisa concreta ainda. Mas eu até escrevi para não esquecer. Esse processo de cassação de mandato do atual gestor não se trata de especulações ou de mentiras criadas pela oposição. Temos provas concretas, temos vídeos estes feitos pela própria população serranojoense. Então, não me venham com a desculpa de perseguição política. Não se trata disso. Isso não tem nada a ver com a oposição, certo? Não é pelo fato do nosso candidato, do meu candidato, ter perdido as eleições, que nós ficamos injuriados e estamos indo atrás de qualquer coisa para arrancar o gestor da cadeira dele, não. Isso foi o que eu vi em várias redes sociais espalhadas aqui no nosso município. Porque eu acredito que tem muitas pessoas que eles não têm noção do que se trata. Entendeu? E nós, como representantes do povo, a gente tem que deixar claro do que se trata, né? Nós vereadores. Então, tá lá, ele ainda vai ser julgado ainda, a gente vai aguardar o desmanchar dessa história, o decorrer dessa história, mas não estamos aqui para passar pano, né? Estamos aqui através da verdade, né? E esclarecer para o povo. Então, eu digo mais. O povo de São João da Serra está atento, viu? Está bem atento.
fui questionada várias vezes, me ligaram, me perguntaram do que se trata. Eu, como vereadora de primeiro mandato, não sabia nem do que se tratava. Fui olhar, fui analisar para saber o que falar aqui nessa sessão. Então é o seguinte, houve sim abuso de poder. Houve sim, né? Porque quem está com a máquina na mão é quem tem o poder. Entendeu? E foi usado no maquinário público e da mão de obra para se beneficiar durante a campanha, isso é claro. Né? Tem vídeo, não é uma coisa que seja especulação nossa, tem as provas. Então, vamos aguardar, né, que esta casa tenha coragem, né, e tenha um compromisso com o povo de falar sempre a verdade. Qualquer coisa podem me procurar, o que eu souber repassar para vocês, vou estar analisando, vou estar para não falar bobagem aqui nessa casa, mas o pouco que eu sei é isso. É um processo de cassação de mandato do prefeito, que ainda vai ser julgado ainda, foi agora em primeira instância, mas ainda vai recorrer, ele vai continuar sendo prefeito, não precisam se assustar, mas está lá, né? Está lá para ser julgado. E é só isso, gente. Boa noite e obrigada. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa casa, e eu queria dar uma saudação especial a todos aqueles os presentes que vieram aqui prestigiar a nossa sessão e dizer que nós estamos muito felizes com a presença de vocês e convidar para vocês virem sempre e convidar mais gente para vir aqui, porque não só eu, como todos os vereadores, a gente se sente muito bem quando esse plenário é cheio de gente. Eu quero começar meu discurso falando do meu discurso passado, que eu fiz aqui uma reclamação sobre a questão do atendimento odontológico aqui no município de São João da Serra, que estava tendo umas críticas da população, inclusive até gente do interior também, dizendo que não estava sendo atendido, porque tinham sido informados que não tinha material. E, por coincidência, a sessão foi na sexta-feira, dia 5, na segunda, dia 8, o Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Ele veio no município de São João da Serra e ele, como é que se diz, ele interditou o consultório de atendimento odontológico bem aqui da nossa creche. É Maria Morada, né? Mãe da Hora Preta. Mãe da Hora Preta, eu me coloquei, realmente. Então, é sinal que a queixa da população ela era embasada, quer dizer, não é uma invenção do vereador Hermes, veio o Conselho Regional de Odontologia, detectou várias falhas estruturais e interditou, ainda determinou que só voltaria esse atendimento quando fossem sanadas as irregularidades. Falar também um problema muito sério aqui da nossa cidade, mais uma vez eu vou tocar nesse assunto, a questão do abastecimento de água. E eu vou aqui fazer uma cobrança. Se eu não me engano, na última gestão do ex-prefeito Flávio, foi feito um posto tubular lá no bairro Itaradeira, quando você entra ali do lado da Casa dos Paula, você vai ali perto da Cartujari, existe ali uma estrutura, um posto com Chico Cabrinho. Não é do Chico Cabrinho, do Chico Cabrinho desse lado, é lá no final, ali entrando no lado da Cartujari. Lá no final tem um posto tubular, tem uma caixa d'água que ele estava em funcionamento. Eu queria saber, eu queria uma resposta da prefeitura, por que aquele posto não funciona mais? Porque com certeza poderia até ser feita a interligação aqui no nosso sistema que ia ajudar muito aqui no abastecimento, porque nós estamos vivendo um período de estiagem, de muita quintura, de temperaturas em torno de 40 graus, às vezes até mais isso, e se aquele posto estivesse funcionando, com certeza ele estava amenizando o problema. Era para mim ter falado aqui no começo do meu discurso
sobre a questão das condolências das famílias imputadas, né? Lamentar aqui profundamente a morte do professor Alberto Cardoso, uma pessoa, um homem de 47 anos de idade, um cara que saiu daqui de São João da Serra, através do seu esforço, ele e o irmão dele, o professor João de Deus, eles foram aprovados em concurso público, tanto no estado do Pará como no estado do Maranhão. E agora, nos últimos meses, ele foi transferido para a cidade de Timon. Estavam falando lá no velório, e eu acredito que antes de um mês que ele conseguiu essa tão sonada transferência, infelizmente ele veio a sofrer um infarto, dormindo, e ceifou a vida dele. Então, lamentar que a perda do nosso amigo Zé Eduardo, com todo mundo conhecido, Bobachiano, né, que infelizmente sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano, veio a falecer, a todas as pessoas que perderam a família. Eu vou aqui também me ater a outro tema aqui do nosso. Em relação novo vereador Elton Lima, ao tão sonhado balneário que Vossa Excelência estava falando aqui, eu, assim, na época eu acompanhei, tinha uma certa ligação com o ex-prefeito Ananias, e a informação que ele passou, eu acredito que o novo vereador Carlos César também está aqui, não é só ele que sabe dessa história, que o dinheiro veio através da Codevasf e o atual prefeito, na época era ele, exigiu do Ananias que ele fosse tocar a obra porque eles queriam o dinheiro da gestão dele. Foi isso que eu ouvi. Você sabe dessa história também? Mais ou menos. A gente ouviu, aí ele disse, o presidente também sabe, né? E ele me perguntou, eu digo, rapaz, isso aí é inconcebível, sabe? Que tem que tocar a obra ao prefeito. Então, por isso o dinheiro voltou. Deus ajude que seja feito, que não seja mais. Vou lhe dar um exemplo aqui. Na última oportunidade que o prefeito teve aqui, acho que no ano passado, eu fiz umas cobranças aqui, e uma das pessoas que estava aqui na plateia, o Tony Devine, ele falou, ó, Tony Devine, isso é se eu não me engano, em fevereiro, no mês de agosto, nós estamos ali na beira do açude, ali, tomando uma cerveja ali nos quiosques. Prefeito, parece que você, mais uma das suas promessas que você esqueceu. Cadê os quiosques? Eu acho que aqui tem uns anais aqui dessa casa. Cobrar também aquela UPA do Icararé, que quem não se lembra da campanha de 2020, bem que no conjunto, no pronunciamento do prefeito lá no Congresso, ele dizendo que não tinha sido terminado, porque ele não tinha mais acesso para poder alimentar o sistema. E já passou um mandato, já está com quase um ano do outro e nada. Então, cobrar que seja feito, que é de público, para que não seja mais uma obra de São João da Serra que ficou esquecida, que ficou jogada às praças, como o estádio municipal, como a beira do açude, tá entendendo? Como o lixão de São João da Serra, o Matador e vários outros. Porque se ele fosse para mim falar, ia ficar muita coisa. Então, cobrar que só conversa não vai não, bora agir. Com relação ao assunto da moda daqui de São João da Serra e pronto para cá, que é a questão da cassação. Ontem eu estava em Teresina e cheguei num determinado lugar lá e a pessoa me perguntou, mas tu sabe que o prefeito da cidade foi caçado? Eu digo, não, estou sabendo não. O cara já me mostrou uma reportagem até do GP1. Eu digo, me passa aí, eu fui lá e tal. E ele é o seguinte, todo gestor, embora ele tenha o direito de disputar a reeleição exercendo o mandato, existem as condutas vedadas. Condutas vedadas são as coisas que você não pode fazer. Tipo, você não pode participar de inauguração, você não pode... uma série de coisas. E uma das coisas que você não pode usar é a estrutura da prefeitura em benefício da sua campanha, que foi o que aconteceu. Foi usado, bem que na reforma desse comitê,
comitê da coligação do prefeito, foi usado o trator da prefeitura, foi usado 2 funcionários pagos com dinheiro da prefeitura para botar material na reforma do comitê. 2 cidadãos filmaram, foi feita a denúncia e houve uma audiência de instrução. Para você ter, não adianta que ninguém querer dizer, porque essa decisão é estranha, não estou entendendo o que aconteceu. O que aconteceu é que os 2 funcionários da prefeitura, eles confirmaram na frente do promotor de justiça, do juiz da comarca, que eles estavam lá, que eles eram pagos com o dinheiro da prefeitura, que eles estavam usando um trator da prefeitura para a campanha do prefeito. Foi por isso que numa decisão acertada, essa decisão foi muito acertada, o mandato dele foi cassado. Cabe recurso? Cabe. Ele vai ser afastado agora? Não. Ele tem direito a recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral exercendo o mandato. Mas se essa sentença for confirmada no Tribunal Regional Eleitoral, que determina a perda do mandato e a realização de nova eleição, ele vai ser afastado e vai ser feita uma nova eleição, num prazo de 20 a 40 dias. Quer dizer, depois ele pode até recorrer para Brasília, mas já vai recorrer fora do mandato. E não se inventa. Eu acredito que nem o juiz em sã consciência ele vai fazer um julgamento sem ele ter as provas. E a maior prova que tem, o vídeo e a confissão dos 2 funcionários da prefeitura, dizendo que eles estavam contra o que o prefeito mandou e que eles eram pagos pela prefeitura. Quem quiser pode procurar acessar os autos que tem. Está entendendo? Ontem, eu confesso a vocês, eu vim de Teresina para cá, saí de lá por volta de 3h30 da tarde, cheguei aqui umas 5h20, 5h30. Durante todo o período que o meu celular estava em minha área, era ligação e mensagem. Eu cheguei aqui em casa por volta de 5h20, 5h30, eu vim conseguir tomar banho, era mais de 8 horas da noite, só respondendo mensagem de ligação. Agora, esclarecendo, eu digo, olha, porque instalou-se, assim, em muitas pessoas, já aquele clima, não, e agora ele já está afastado do Rio? Não, não é assim. A coisa, ele tem o direito de recorrer no mandato, é o que manda a lei. Enfim, o direito, ele dá muitas brechas, você tem direito a vários recursos. Mas a verdade é essa, ele foi cassado, não é nada inventado, não, é uma chamada conduta vedada. Você não pode usar um bem público em uma campanha. É o que eu disse na sessão passada, com relação à denúncia do funcionário, que é caso gravíssimo. Eu disse aqui nessa tribuna que o prefeito confunde muito o que é privado com o que é dele, o público com o privado. Está entendendo? Então, o cara faz uma vez, faz 2, faz 3, faz 10, uma hora, dá errado, né? Eu queria, no mais, era isso que eu tinha a dizer, era essa a minha mensagem. Eu queria desejar um bom final de semana a todos, que Deus abençoe a todos nós. E eu queria também, senhor presidente, e a todos os colegas, eu queria pedir permissão para mim me retirar, porque eu tenho um compromisso agora, eu não vou poder esperar o final da sessão. Mas muito obrigado e boa noite para todos. Passa os trabalhos ao vice-presidente Mariano Ramos Cardoso. Vamos à tribuna com 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessas casas, público aqui presente, de Assis, Raimundo,
Zé Donato, que semana passada passou aqui, a Câmara está ficando bonita, que dia tem sessão? É o sexta, foi sexta, eu vou aí. Cumpriu, né? Veio aí da Zona Rural com sua esposa, parabéns, e que venha mais vezes, convide o amigo, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chá, vamos vir, porque hoje essa casa é até mais bonita, não só pela reforma, e sim pela presença de vocês. Meu muito obrigado. Começando aqui, dando os pesares à família, em especial a professora Raimundinha pelo falecimento da sua mãe, ao professor também que tive o prazer de conhecer ele, na última homenagem que teve essa casa, ele estava aqui representando o pai dele como ex-vereador. E é isso. Quero falar para os vereadores que na próxima sessão eu já trago a relação do que foi gasto, com o que foi gasto. Santa Paz vai mandar tudo, já mandou para mim. Então essa reforma vem tudo explicando quanto saximento, quanto crédito, tudo que foi gasto e o que está acontecendo aqui nessa casa. Logo vai ter inauguração, ainda falta algumas coisas, um letreiro, falta muitas coisas ainda. Um porcelanato aí fora que eu estou buscando, como a Câmara não tem condição, mas eu estou buscando com o deputado disse que vai me dar esse porcelanato. Então eu quero deixar essa casa bem aconchegante para os vereadores, para o público aqui. E ao longo, não poderia também deixar de comentar ao longo desses 2 dias, muitas especulações, muitas perguntas, muito porquê dessa suposta cassação do prefeito, que foi em primeira instância, tem a segunda, tem a terceira. Então, eu fico até triste, amigos e amigas vereadores, que tem muitas pessoas, quando você vê o povo falando que não entende muito bem, bater palma e tudo, a gente até entende. Mas nós temos políticos, nós temos vereadores, nós temos pessoas que estão batendo palma. Mas eu quero dizer, isso não é ruim, não é para o vereador Verdinho, não é para o vereador Coimbra, não é para a vereadora Rafaela, isso é ruim para a cidade. A nossa cidade, ao longo desses 2 dias, está ali, e fica aquela coisa, nenhuma pessoa vai querer pegar uma obra aqui, porque eles, quem vai assumir essa loucura? Hoje, ligou uma clínica, perguntando se eu tinha assumido e se eu ia pagar os exames da prefeitura. Minha gente, não existe isso. Primeira instância. Pode até ser que o prefeito venha se afastar, que pode, né, Maria? Mas quando isso vier, não vai cair nem na mão do Coimbra, vai cair do próximo presidente, e olha lá, vai ser lá para o final. A justiça, ela diz prende, mas na mesma hora ela está dizendo pode prender, mas tem a brecha dele para soltar. A justiça, ela diz, então foi primeira instância, ele está cassado, mas é o prefeito da cidade. Ele está cassado, mas está lá com todas as senhas. Ele está cassado, mas está continuando o mesmo trabalho. É ruim para ele, é ruim para o município, porque ele vai gastar com advogados, e como tem direito, como se eu ou qualquer vereador aqui tiver um processo e for administrativo, quem vai pagar é a Câmara, o advogado que nós temos. Quem vai pagar toda a despesa lá, com certeza, é a Prefeitura. Então, isso não é bom. Ah, o Raimundo assume. Hoje botaram uma nota aí tem aqueles babão, puxa-saco, bestas, tudo do lado. Eu estava conversando com a Adriana ali, a respeito de reforma, de tudo, porque essa taxa aí de tirar ar-condicionado, ela que está bancando, que os ar-condicionado era dela, da prefeitura de Cadê, você vai botar tudo, e resolvendo isso, uma pessoa ligada à prefeitura, que eu gosto de dizer, ganha até pouco, Vanus, mandou essa que está aí nos portal, quem assume, vereador, correspondência, não sei o que, PPP e tal, se for um supor, seria. Aí a pessoa, talvez foi ele mesmo que mandou. Gente, nem a mídia aqui da casa eu tenho, eu deixei de pagar a mídia de Castelo, que o Aldir pagou, que o Carlinhos pagava, que todos os ex-presidentes pagavam. Eu não preciso disso, eu não preciso estar pagando ninguém para falar que eu sou bonito, que eu sou feio, se eu sou gordo não, que eu sou magro não. Então são pessoas pequenas que não querem que o nosso município desenvolva, que não querem. Então eu tenho tanta coisa para me preocupar. O pessoal se preocupa tanto, Vanusa, e vocês, que é de mim.
Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer. Às vezes eu estou limpando mesmo junto com as meninas, tirando mesmo ali, alguém passa. Até a vereador Rádio disse, isso aí não é para você fazer. Por quê? Não, eu gosto daquilo ali. Eu nasci e vou ser assim o resto da vida. Então, a gente tem que pedir a Deus que acabe, que julgue. E a vontade de Deus, ninguém tira. Eu sempre digo, se for dele ser caçado, se for de fulano ser prefeito, se for, vai ser, se for eu, se for o Eldinho, tudo está escrito. Nós estamos bem aqui, e eu não sou crente, mas eu tenho noção e aprendi a vida toda. Assim, a Vanusa foi cantada 3 vezes, não foi, Vanusa? Conhece? 2 vezes ela perdeu com menos apoio, talvez com menos apoio, não era o tempo dela. Hoje ela está aqui. A Maria foi de primeiro, eu fui de primeiro. E não é porque eu seja mais bonito que a Maria ou a Vanusa, não. Ah, mas a Maria foi de primeiro porque o pai era o vice. E eu fui de primeiro por quê? Então é quando está escrito. Então temos essa picuinha, essa coisa, nada a ver. Se for de ser, será. Então deixe de querer. O povo às vezes quer. Eu até disse outro dia, para mim não chega. As pessoas às vezes vão lá na Adriana, vai lá na Vanusa, quando está lá como diretora, vai na Rivalda e vai pedir um exame. Mas ela não chega lá e diz, Vanusa, eu queria o carro para mim ir para Teresina para fazer o exame. Que era isso que ela tinha que fazer. Ela chega, Vanusa, não tem o de Assis? O de Assis estava dizendo que tudo é isso e isso. Aí depois que vai pedir, isso é pequeno. Eu não gosto de picuinha. Quem viu meus coisas? Então tem pessoas aqui me ligando que eu não atendo. Eu não atendo. E quem me conhece sabe. É como eu digo sempre com ela, comigo, eu sou, o que eu tiver de resolver, eu resolvo na hora e tudo. Mas picuinha, baixeza, essas coisas não é para nós, não é para vereador, não é. Porque se nós que somos as principais lideranças, que representam o povo, foi cair nessa baixaria, e o pior é que quando você manda, Rafael, tu manda assim, o Raimundo é gordo, o Antônio vai dizer assim, olha. Às vezes ele diz, Rafael, o Raimundo está gordo, né? Ele só está. Aí ele vai e acaba aquela pergunta dele, diz, olha o que a Rafaela falou que está gordo. Então, é esse tipo de coisa. E outra coisa, esses postagens vão falar, como estão falando com o João Manu, como estão falando, e vão falar, que se ele fosse caçado, se ele tivesse sido caçado ontem pelo tribunal, quem estaria sendo prefeito realmente era o presidente da Câmara. Não era o Coimbra, era o Coimbra por quê? Porque eu estou o presidente da Câmara. Mas se o presidente fosse o Carlos César, teria sido ele. Se fosse o Mariano. Isso, a mídia vive disso, de especulação. Agora não queira, 1, 2, eu estou tão bem aqui, tudo que eu faço, eu costumo dizer, tudo que eu fiz na vida até hoje, eu faço de zelo, de gosto, não faço para me aparecer. Fui varredor de rua, fui um dos melhores. Me botaram para lavar os banheiros ali na educação, cheguei lá, fiz a melhor, limpei tudo, passei o dia todinho. Me botaram para pegar porco, que quem sabe aqui foi uma porca me mordendo. Aí tinha um monte de criadores. Marcelo, aquele povo que era porca, aí quem pegava tinha medo de pegar o Marcelo. Por quê? Não é para pegar qualquer outra, né? Peguei 5 horas da tarde, peguei uma porca, deixei lá, Adriana, a porca está aqui, com esse dia acabou. Fui para casa. No outro dia a porca morreu, o problema não foi para a delegacia, eu digo, não, era pago para isso, quem tem que pagar a prefeitura. Então eu não gosto de picuinho. Tem muita gente que já às vezes chega lá em casa e quer falar do Antônio do Manel, eu não dou bola, porque naquele exato momento está falando de mim para a Rafaela. Na hora que a Rafaela não estiver junto comigo, vai falar da Rafaela para outro. Não adianta que todo mundo é assim. Se você vive de falar da vida alheia, não vai pensar, porque hoje não. Já teve gente que me ligou hoje que, tu vai me deixar no seu... Minha gente, não existe isso. Não existe. Tem a primeira instância, segunda, aí depois vai lá. Aí lá onde você vê que entra. Paulo também está com 2 semanas que o prefeito foi a mesma coisa, mas está lá. Ele é o prefeito. Aí agora vai lá, o deputado mais influente vai lá, conversa e na hora sai lá de cadeia. O Bolsonaro, cadê? Está preso? Então, nós temos que pedir Deus, dê o melhor para a cidade. Nós temos que só fala aqui nada. Cadê a água? Vamos fazer então reclamando da água. Vamos chamar o presidente, vamos fazer um ofício aqui, chamar alguém da água do Piauí, que hoje é uma empresa privatizada. Vamos chamar para cá, vamos trazer a responsabilidade. Agora é bonito eu chegar aqui e dizer, o Eldo Lima não fez nada. Eu botei essa porta porque o Eldo Lima não fez. Falar o que está deixando de fazer é muito fácil.
Vai fazer. Eu até disse ontem de Paulo Lima, era meu sonho ver uma porta aqui, ó, também que veio lá. Quem não quer entrar aqui, mas vai dizer, ó, os vereadores que eu não voltei ou que eu voltei, estão ali fazendo nada. Tem um olhando só para o telefone, um olhando para a cara do outro, mas estão vendo que aqui é uma câmara. Estão vendo hoje. Então, para mim, foi uma das coisas melhores que eu queria. Deus é tão bom que eu sempre falava para o Carlinhos, falei para o Lima, que era meu sonho ver isso aí, e hoje eu pude fazer. Então tem muitas outras coisas, então só também, estamos aí, uma das coisas mais ricas que vai ter no município, que começou, eu acho que pelo carro, foi o El, e ficou aquela coisa, essa digitação, que eu vou terminar meu mandato, até nem meu mandato esse ano, com todos os balancetes digitados. Porque nós temos um balancete aqui de 2007 que o Cupim já comeu, Maria. E hoje, aí o que acontece? Às vezes eu até digo para o menino, sou exigente, chegava aqui e mexia à vontade. Um mês, 2 meses, chegava, tinha feito 2 balancetes. Eu digo, não, então 5 pessoas fazem balancete, eu quero tantos balancetes. Não é porque aqui é público, que vai vir só para sentar e falar da vida dele, ser que o presidente é isso, não. Quero o resultado e estamos tendo. Todo dia está sendo feito quase 100 balancetes. Tinha muita gente aqui, que são 5, 6, eu peguei um e disse, olha, você vai levar tantos balancetes, vai levar o celular, que eu tenho um celular só para ir, vai fazer em casa. E está fazendo bonitinho, vai, traz. Então é isso. Vamos comprar um programa que eu já vi, o menino falou, que você está lá em São Paulo. Aí se eu quero ver, eu trabalhei em 90, vamos ver, trocou quanto vamos na prefeitura? Eu entrei em 94. Então a Vamos vai dizer, eu quero ter um contra-cheque de junho de 94. Ela lá onde ela estiver, na casa dela em São Paulo, em Teresina, ela está lá em Teresina, ela vai precisar resolver um problema, e vamos dizer, eu quero seu contra-cheque de 94. No dia que você entrou, ela vai lá, só tá, joga lá no Câmara Municipal, balancete e tal, ela vai pegar. Então isso é modernização. Essa casa, a coisa mais bonita que eu vejo, para uns pode ser nada. É a pessoa dizer parabéns, é o marido dizer a casa tá bonita, é a pessoa parar e dizer, olha, tá lindo. Um menino bem que todo dia estava no presídio, aquele que é ex-namorado da Jéssica, ele disse, olhou assim, eu nunca tinha visto essa câmara por dentro. Porque aqui vinha quem era amigo da Maria no dia do posse, que tal, ou quem gosta, como alguns de vocês eu sempre vi por aqui, mas passava, não sabia nem que aqui tinha esse banco. Então é isso, vamos deixar de picuinha. Eu sempre fico doente quando eu vejo alguém desejar a desgraça do outro, desejar o que o outro tem. Tem gente que é tão invejoso que eu já disse isso, digo, sempre disse para meus filhos, tem gente que é tão invejoso que ele inveja até a doença do outro. Ah, ninguém inveja. Como é a inveja? O Jacis que só vive em Teresina, só vive doente. E eu não vou em Teresina, não ando adoecendo. Isso é inveja. É inveja. Então, esse tipo de pessoas eu não dou trégua. Porque hoje é comigo, amanhã é com a do Lima, depois é com a Vanusa e tudo. Então é esse tipo de coisa, vamos trabalhar, vamos pedir a Deus que dê o melhor e que acabe isso logo, porque não é bom para o município. Hoje, se você for a prefeitura querer fazer exame, como tem contrato, tem muita clínica que não quer mais, Maria, porque está naquela certeza, e se não me pagar essa semana, no outro mês foi outro prefeito, isso não é bom para o município. É o povo bate palma como se fosse, não é bom. Não é bom para mim, não é bom para você, não é bom para o dono, não é bom para ninguém. Então são esse tipo de coisas. São pessoas maldosas, tem gente maldosa, tem gente que faz tudo, manipula e tudo. Tá certo, tá, a justiça acertou, lá acertou. Mas não é eu, porque supostamente eu vou rezar, vou fazer promessa para não. O que tiver que ser, será. E eu sou tão feliz, eu sempre digo, tudo que eu tenho. Essa presidência aqui caiu para mim, Deus, mão beijada. E eu dizia para a Rafaela, eu dizia para cada um, vote em qualquer um, só não vote se for para mim. E tive oportunidade, como já disse, de votar na Maria, no Eldinho, qualquer um, eu digo, não, vote em mim, senão eu voto lá no Carlinhos, porque foi quem o presidente do meu partido pediu, foi quem. Eu votei em mim, como eu sempre digo, não traí ninguém. Votei em mim. Ninguém deixa de votar em você, vai votar na Maria, só porque a Maria é bonita, ou no Mariano, porque o Mariano foi do PT a vida toda. Eu votei em mim, interesses meus, interesses, sabe de quê? Deus estar vendo essa casa hoje igual eu estou vendo.
Aqui era o que eu queria, aqui tem do jeito que eu quero. Ah, me perguntaram, tu perguntou aos outros vereadores se podia tirar as pedras? Eu digo não. Sabe por quê, Adriano? Porque eu estou lá, já passaram 8 presidentes, 6 presidentes, 4, e nenhum me perguntou se podia tirar alguma coisa. Quer botar as pedras? Pois no dia 1º de janeiro do próximo ano, passando esse ano do outro, ganha a presidência, se quiser fechar, fecha, quiser abrir. Então é isso. Cada um, eu não vou fazer nada porque na hora que eu fizer aula, que vocês veem que eu estou louco, vocês vão dizer, opa, isso não pode. Eu estou tentando isso. Então Deus é tão bom para mim, assim que maravilhoso. Eu tenho meus filhos, tudo encaminhado, também Rafael Coimbra, que hoje, ele nem gosta, porque ele não gosta que a gente fala. Hoje meu filho, vamos dizer, como eu disse, está concorrendo, de 1.000 e tantas pessoas que concorreram, hoje ele é entre os 45, 45 pessoas do Brasil que está concorrendo 15 vagas na Alemanha, né, Rafa? Na Alemanha. Próxima semana ele vai estar fazendo uma entrevista, levando o documento em Recife. Se passar por essa, vai ficar 3 meses em Recife para aprender a língua de lá e vai para a Alemanha. Isso não tem coisa melhor para quem é pai, para quem é mãe. É isso aí. Isso aí é Deus. Não é porque eu seja bonito, não é bom. E sempre estudou no colégio público, sempre batalhou, está lá morando em Fortaleza, ganha uma bolsa do Ceará para estudar, mas ele está trabalhando todo dia cuidando de idosos, da área da enfermagem. Está aqui, eles vão estar em 15 dias no mestrado dele, que é acabar, está dando aula. Nem os meus filhos estão trabalhando, às vezes, o eleitor, por que tu botou teu filho de motorista, o Daniel está morrendo de trabalhar lá em Teresina de Uber? Porque ele tem que fazer a história dele. Cada um de nós tem que fazer a nossa história. Eu estou aqui, foi porque eu corri, porque eu batalhei, porque Deus quis. Então não é isso. Então, não me coloque em nenhuma picuinha, não me coloque em nada. Estou aqui, sou presidente, estou feliz aqui. E agradeço a Deus em primeiro lugar, ao prefeito João Manu, porque na hora teve a coragem de me convidar, e aos vereadores que votaram em mim. Quem são esses vereadores? Manu, Zé Lima, Mariano. Na época nós nem se falava, né, Mariano? E na época disse, ó, é pelo grupo, seu João e tudo. Então hoje, queira não, eu estou aqui graças ao João Manu. Não foi a Rafaela que era do meu partido, não foi nenhum outro, não. Quando eu fui candidato, todo mundo podia votar. Quando o Eldin foi candidato, que eu votaria no Carlinho, nós tínhamos um acordo para votar no Carlinho, eu fui o único Vanusa que tive coragem de dizer o Lima, e nós sempre se demos bem. Eu acho que foi o que se deu melhor aqui, foi ele e o El. E eu disse, Lima, eu não voto em você no dia da eleição. E por quê? Eu digo, porque eu vim para votar em mim, no Carlinho, que o Carlinho tudo, o Carlinho não vai, de Carlinho, nós não vamos votar, vamos não. Aí na hora o Carlinho disse, se todos escolheram, eu vou escolher o melhor, porque o compadre tal e tal, e eu não, porque eu não ia votar e não tinha nada contra. Não votei, foi o único que não votei e nem votaria naquele dia, como não votaria na Maria, como não votaria em você, Eldin, como não votaria em nenhum do grupo do João Manu naquela época, se não fosse eu votei em mim. Então acaba essa picuinha, acaba esse negócio, porque quem me conhece sabe o meu trabalho. E assim, se cair lá, você é o prefeito civil. Quem é que não queria? Se fosse tu, Eldin, naquela época, caçaram o João Manu, caçaram o Ananias, o Carlinho não ia querer. Não, era obrigado, então dizer, eu não vou, e Mariano vai, o vice. O Mariano não quer, a Maria vai. Então, mas se isso ainda vier a acontecer, foi graças a vocês, graças ao grupo de vocês. Entendeu? Que eu tenho a sã consciência que não vou ser prefeito. Por quê? Porque a justiça todo mundo sabe como é. Esse segundo julgamento, não sabe nem quando. Aquelas fotos de estudo. O povo não entende aquelas fotos de estudo. Vai ali, conversa com o compadre, é igual a eleição. E tal, a Rafaela quer o voto de fulano, mas não tem muito, aí conversa com o outro que tem. É isso. Quando isso vier sair, tem que gastar muito solado de sapato. Se isso aí vier sair mesmo, vai ser nos últimos 3 meses, nos últimos tormentos. Só para dizer, foi. Conhece, todo mundo conhecemos. Então a realidade é essa. Não adianta eu chegar para o eleitor e dizer, eu vou ser. Não adianta a Rafaela chegar, mas vamos sair. Não sei o quê, vai ter eleição. Antes de ter uma eleição, ele vai ter que se afastar realmente. Não pode ter uma eleição, povo e vereadores.
ele lá caçado sem sair, não. Para ter uma eleição, ele tem que sair. Ah, meu candidato vai ganhar. Quem é teu candidato? O MDB, para quem não entende de política, eu não sei, parece que tem um monte de gente que é assim, está na política, mas parece que não sabe. O MDB, quem é do MDB? É eu, Rafaela, Herbert, Aécio e Paloma. Joãozinho sendo caçado, saindo, quem assume? Vereador Raimundo Coimbra, vira prefeito de Itachido, Maria, do MDB. Eu, sendo prefeito, a Aécio não poderia nem ser candidato à eleição, porque o MDB estava com o prefeito na casa, e o prefeito tem direito a ser candidato à eleição, foi o que aconteceu. Entendeu? Eu poderia ser meu vice se eu quisesse, então podia chamar Maria, Rafaela. Então muita gente faz uma especulação que nem sabe. E às vezes o político, querendo estar lá em cima, diz isso. Carlos César, se isso vier a acontecer, o prefeito viraria a ser Raimundo Coimbra. Como eu estou na cadeira, eu poderia, só não seria candidato à reeleição do MDB se eu dissesse eu não quero. Eu só queria pedir licença, porque eu compromisso para a última hora. Na hora. Então, é isso, eu também tenho que eu vou já para o filho ali. Então é isso, é só para esclarecer um pouco, vamos voltar a reinar a paz na nossa cidade, que seja feito à vontade de Deus. Então, muito obrigado e boa noite a